Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 28 de março. A polícia investiga uma onda de violência em Salvador. 6 municípios do Acre entram em estado de emergência por causa das cheias. As sequelas da Covid para a pele e para os cabelos. Você sabe identificar quando uma nota é falsa? A gente vai te mostrar. Com tudo mais caro nos mercados, muita gente está preferindo comprar quentinhas antes que elas também aumentem. E ainda a despedida do Lollapalooza com homenagens ao baterista que morreu na véspera do show. Expectativa pela nova novela das 9. Em Belo Horizonte, artistas urbanos apresentam trabalhos inspirados no Pantanal. É agora no Brasil TV. O governo do Acre decretou situação de emergência em 6 municípios por causa da cheia nos rios. Desde muito cedo, a Defesa Civil retira famílias de casa. E isso acontece em várias partes do Acre. Para sair de casa, só usando essas embarcações pequenas mesmo. Em alguns locais, a água já ultrapassou a cota de alerta. Aqui na capital, ultrapassou os 15 metros. A situação é preocupante também em outros municípios do Acre, como Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Porto Acre. Por isso, o Estado decretou situação de emergência em 6 municípios. Quase 1.000 pessoas precisaram sair de casa e estão em abrigos públicos ou em casas de parentes. Fim de semana de violência em Salvador, a repórter Adriana Oliveira quem tem as informações. Este foi o final de semana mais violento do mês de março na capital baiana. 13 pessoas foram assassinadas entre a noite de sexta-feira até a madrugada de domingo. Um desses casos que repercutiu muito aqui na cidade, abalou a comunidade da Boca do Rio, onde nós estamos, que é a periferia de Salvador, foi o caso que envolveu a morte de 2 pessoas, 2 trabalhadores. O Renato Souza, de 33 anos, que estava indo para a casa do pai quando foi atingido por vários disparos, e a Patrícia Costa, de 17 anos. A jovem estava vendendo carrinho de cachorro-quente perto de casa, a 30 metros de casa, quando, como ouviu os disparos, tentou fugir e foi atingida na nuca. A sobrinha de Patrícia, uma garotinha de 5 anos, também foi atingida em uma das pernas, está fora de perigo, foi medicada e já está com a família. O enterro do Renato e da Patrícia ocorreu ainda no final de semana. Pelo menos imagens de 16 câmeras estão sendo recolhidas pela Polícia Civil, que investiga este caso, envolvendo, segundo testemunhas, 4 homens que estariam encapuzados e fortemente armados em um veículo, crime que ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Adriana Oliveira, de Salvador, para o Brasil TV. A polícia investiga um acidente que deixou 6 mortos e 12 feridos hoje de madrugada na BR-290, no Rio Grande do Sul. O acidente foi durante a madrugada no trecho da BR-290 em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus com militares do Exército e um caminhão que transportava madeira bateram de frente. Uma van, que também levava soldados, conseguiu desviar, mas o motorista perdeu o controle e saiu da pista. Quando eu enxerguei, estava uma carreta atravessada na frente na pista, consegui desviar ela e consegui desviar o micro e fui parar dentro do mato. Em seguida, um carro não conseguiu parar a tempo e bateu no caminhão. 4 militares que estavam no ônibus e o motorista morreram. A 6ª vítima foi uma mulher que viajava no carro. Outras 12 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Ainda estamos analisando os vestígios, conversando com testemunhas, vamos ouvir todo mundo que a gente conseguiu ouvir para o nosso boletim, para concluir quem realmente invadiu a pista contrária e qual o motivo. A Polícia Federal criou um grupo para investigar a produção e a circulação de dinheiro falso no Brasil. Você vai ver como é possível identificar se uma nota é verdadeira. Nos últimos 2 anos e 10 meses, a Polícia Federal estourou 24 laboratórios usados para a produção de dinheiro falso. Segundo as investigações, isso impediu a circulação de mais de 250 mil notas fake. Uma unidade especial foi criada só para combater esse tipo de crime. Nós respiramos e vivemos dia e noite para achar, investigar e desmantelar esses laboratórios. A unidade conta com informações de inteligência e também trabalha em parceria com os Correios. Assim, consegue monitorar cerca de 10 entregas por semana em todo o Brasil. Recebendo um pagamento? Não. O que é isso aqui? Falei? Não tem conhecimento não, senhor.
Nota falsa, né, cara? Tu tá preso. Uma verdadeira fortuna fake já foi apreendida. 50 milhões de reais falsos, só em pacotes enviados pelos Correios e transportadoras. No laboratório da PF, a experiente perita Narumi Lima tem percebido que as notas falsas apreendidas estão cada vez mais sofisticadas. Cada dia mais os falsários têm mais à disposição insumos, tecnologias, meios gráficos digitais principalmente. A perita explica que existem 3 níveis de checagem. O primeiro todo mundo pode fazer. Prestar atenção principalmente nesses elementos mais fáceis de verificar, que é principalmente a marca da água, a faixa holográfica no caso dos 50 e 100 reais e o número que muda de cor no caso do 20, 10 e do 200 reais. Na faixa holográfica das notas verdadeiras de 50 e 100, por exemplo, é possível ver tanto os números quanto a palavra reais. Já na falsa, o segundo nível de checagem precisa de alguns equipamentos simples. Como uma lupa de mão ou uma lanterna de ultravioleta. Com a lupa podemos perceber pequenas inscrições nas notas de 50 e 100 reais que nas falsas não aparecem. Na luz ultravioleta, as falsificações ficam ainda mais evidentes. Nas notas originais, os números ficam verdes. Nas falsas, ficam azul. O último nível de verificação é feito apenas em laboratório, com equipamentos sofisticados. Aqui já são nanoletras, são letras do tamanho de nanômetros, menores que 1 milímetro, e que a gente só consegue ver mesmo com microscópios. O número de jovens com título de eleitor no Brasil vem caindo nos últimos anos. A Maria Eduarda, uma estudante lá de Brasília, mostra agora o passo a passo para conseguir tirar o documento rapidinho pela internet. Ela fez hoje e já vai poder votar nas próximas eleições. A Maria Eduarda vai ter 17 anos na época das eleições e decidiu que quer votar. Ela tirou o título hoje. Fez tudo o que é exigido. Foto do comprovante de residência, do documento de identificação e selfie segurando o documento. Depois, entrou no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e seguiu passo a passo. Preencheu os dados pessoais, enviou as fotos e escolheu onde votar perto de casa. Em menos de 15 minutos, terminou todo o processo. Foi super fácil, eu achei que fosse mais complicado, mas foi bem tranquilo. E agora é só esperar a resposta e já posso votar. Faço questão porque cada voto é importante, então quanto mais gente fazer o seu título, quanto antes melhor. Pela internet, rápido, fácil e seguro. O jovem não precisa sair de casa para tirar o título. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Para quem tem 16 e 17, é facultativo. O jovem escolhe se quer participar ou não das eleições. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2014 tem diminuído o número de jovens nessa faixa etária que tiram o título de eleitor. De 1994 a 2010, o número se manteve estável, acima de 2 milhões de eleitores com 16 e 17 anos. Em 2014, caiu para 1.600.000. E até fevereiro deste ano, 834.986 tiraram o título. No DF, os jovens que optaram por votar somam 10 mil até o último balanço. Para quem ainda não tirou o título, falta pouco mais de um mês. O prazo acaba no dia 4 de maio. Quem tem 15 anos agora, mas vai ter 16 no dia 2 de outubro, data do primeiro turno, também pode se cadastrar. O Hamilton diz que faz questão de votar. Devemos nos posicionar, participar ativamente das decisões do nosso país, porque eu acredito que nós podemos fazer a diferença, o nosso voto faz a diferença. Amanda também vai votar pela primeira vez e já está com o título na mão. Muito ansiosa para a votação que está por vir, né? Eu acho que é algo muito importante a gente já tirar o título com antecedência também, porque se deixar por em cima para a hora a gente pode acabar esquecendo, né? A 4ª dose da vacina contra a Covid está sendo aplicada em várias cidades do país. No Rio, os postos têm ficado cheios de idosos que querem mais um reforço na prevenção da doença. As dificuldades não importam. Mesmo com os passos mais lentos, os mais velhos ensinam. Quem quer saúde tem pressa. Para essa turma com mais de 80 anos, não tem desculpa para não se vacinar. Desde que começou a aplicação da 2ª dose de reforço, os idosos têm lotado as salas de vacinação. Só neste posto, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, o movimento triplicou. Essas 3 amigas decidiram vir juntas. Essa vacina é muito importante
Covid, porque nós somos da turma do buraco. A turma do buraco? Ah, vocês jogam juntas, é? A gente fica mais descontraída, né? Sim. Todo mundo vacinado, né? O movimento se repete em toda a cidade. A 4ª dose começou a ser aplicada em idosos na quinta-feira passada. Em 3 dias, mais de 27 mil pessoas foram vacinadas. Um número que representa 16% do total nessa faixa etária. E além da idade, tem mais um pré-requisito. Deve ter um intervalo mínimo de 4 meses entre a primeira e a segunda dose de reforço. E podem ser usadas as vacinas da Janssen, AstraZeneca e Pfizer. O filho do seu Belmiro teve Covid antes de existir qualquer vacina. Um sofrimento difícil de esquecer. Quem teve uma Covid que quase faleceu foi o meu filho. Eu acho que se não tivesse a vacina, estava todo mundo morrendo até hoje. As outras doses continuam sendo oferecidas normalmente. Neste Centro Municipal de Saúde, as crianças e os idosos ficam lado a lado. Se vacinem imediatamente se tiver na hora de tomar vacina, porque não vai doer quase nada. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia está lançando um guia sobre os efeitos da Covid na pele e também nos cabelos. Manchas vermelhas e bolhas que podem coçar e descamar. Manchas roxas nas extremidades do corpo, como pontas dos dedos e dos pés. E problemas no couro cabeludo. As lesões na pele podem surgir já nos primeiros sintomas da Covid ou de 2 a 4 semanas depois da manifestação da doença. Já no cabelo, esse tempo é um pouco maior, de 1 a 3 meses. O guia, que vai estar disponível no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e nas redes sociais da entidade, alerta também sobre a importância de procurar um médico nos primeiros sinais. É importante que confirme que essa manifestação ou a queda sejam causadas pela Covid e não por outras doenças. Cibele é cabeleireira e, apesar de ter estranhado a queda de cabelo logo depois de ter se recuperado da Covid, achou que fosse algo passageiro, fácil de resolver, mas não foi o que aconteceu. Já estava com 1/3 do cabelo, extremamente deprimida porque mexe muito com a autoestima da gente. Foi então que decidiu procurar um médico. Quase 1 ano depois, ela ainda faz tratamento. E hoje, quando uma cliente aparece com queda de cabelo pós-Covid, dá logo uma dica. E realmente procure um clínico o quanto antes. Elis começou a perder cabelo 3 meses depois de ter sido diagnosticada com Covid. Ela, que foi eleita Miss Brasil em 2019, ficou com a autoestima abalada. Fiquei muito assustada, fiquei muito preocupada pela quantidade. Eu lembro que eu tomava banho e lavava o cabelo como de costume. Estava caindo o cabelo de uma forma exagerada, coisa que eu nunca vivi, então eu precisava de uma ajuda. 2 anos depois, alunos da Universidade Federal de Minas Gerais voltaram hoje às aulas presenciais. A Raquel Freitas é quem conta pra gente. De acordo com a UFMG, nessa primeira semana vai ser feita aí uma semana de acolhimento para mais de 6 mil novos alunos nas unidades aqui de Belo Horizonte e também de Montes Claros. As salas já estão preparadas aí, seguindo os novos protocolos. É indispensável o uso da máscara tanto nos ambientes internos quanto nos espaços externos. De acordo com a universidade, mais de 98% da comunidade universitária está vacinada aí com pelo menos 2 doses da vacina, e também vai ser feito aí um acompanhamento das pessoas que não estão vacinadas, né? Uma busca para que elas se vacinem. De acordo com a UFMG, as aulas vão ser suspensas por 1 semana se aparecerem numa mesma turma 3 casos positivos no prazo de até 7 dias. Com essa volta, né, aí dos alunos, essas atividades 100% presenciais, os restaurantes universitários, os famosos bandejões, vão voltar a servir aí 3 refeições diárias, o café da manhã, almoço e jantar. Notícia muito boa aí para quem estuda na UFMG. As aulas presenciais também voltaram na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Alunos, professores e servidores devem usar máscara e apresentar o passaporte de vacinação completo contra a Covid. Veja a seguir, voluntários fazem um mutirão em praias de Florianópolis e ficam indignados com tanto lixo que encontraram por lá. Até já. Manela, não sei que peixe, caranguejo que precisa disso aqui para sobreviver, né?
Os alimentos empurram a inflação para cima e os consumidores pensam duas vezes na hora de fazer as compras. Esse mês mal terminou e o índice de preços ao consumidor amplo já atingiu 0,95%. Desde 2015, a prévia da inflação não chegava a esse patamar no mês de março. O acumulado em 12 meses foi de 10,79%. Nós temos uma retomada do consumo, porque os indicadores da pandemia estão reduzindo, então as famílias estão saindo para consumir mais. Então essa composição faz com que essa inflação aumente mais do que o normal, mais do que o previsto, inclusive. O que a senhora percebe que mais subiu de preço? Tudo. Cada hora que você vem está um preço e lá nas alturas. Na escalada de aumentos, em um mês a cenoura subiu quase 46%. O tomate mais de 15%. Frutas em geral ficaram 6% mais caras. Esses reajustes também sofreram influência de fatores climáticos nas plantações, como estiagem no sul e chuva demais no sudeste, sem falar da alta do combustível. Tomate nem pensar, cenoura nem pensar por enquanto. Melancia então, não pode nem pensar. Estou controlando muito. Vai na feira, vai aqui, vai ali. Trocar uma coisa pela outra. Se a cenoura está lá em cima, vai com outra coisa, substitui e vamos indo. Você viu aí, né? Os preços estão altos no mercado. Te lembramos também que o gás está nas alturas. Aí muita gente está achando mais vantajoso comprar as famosas quentinhas. Mas se a situação não melhorar, até as marmitas podem ficar mais caras. A família do Alisson abriu um restaurante há pouco mais de um ano, mas por aqui o forte do movimento mesmo não é no salão, é na área de entrega de marmitas. No começo eram de 20 a 30 pedidos por dia, hoje são cerca de 150. 3 motoboys fazem as entregas exclusivamente para o restaurante do Alisson. Otimiza bastante o meu tempo de trabalho, já que eu atendo meus clientes de fotografia no estúdio e nos eventos. Também custo-benefício, hoje o gás está muito caro, os alimentos também, então eu acabo optando por uma marmita que dá para sábado e domingo. Na casa da Brenda também tem consumo de marmitas. Carne, arroz, feijão, comida, a cesta básica em si está mais cara. Então comprar marmita acaba sendo mais barato do que fazer a comida, comprar comida, os alimentos. Mas com o aumento generalizado dos preços dos itens para o restaurante, o último repasse aos clientes foi no fim do ano passado. Mas o Alisson não sabe até quando vai conseguir segurar os mesmos valores. Caso tenha mais algum reajuste, a gente vai ser obrigado a aumentar, né? Agora eu vou te contar uma notícia que vem lá da cidade onde eu nasci, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A safra de camarão é a maior dos últimos 5 anos. O preço caiu e muita gente está adaptando o cardápio para aproveitar essa oportunidade. 3.000 pescadores gaúchos têm autorização do IBAMA para a pesca do camarão. Ele é da espécie rosa, se reproduz em alto mar. Os que são pequenos entram na Lagoa dos Patos e se desenvolvem. Neste ano choveu menos do que o esperado e mais água salgada entrou na lagoa. Vieram também mais camarões para os pescadores. Por isso, a super safra, a melhor dos últimos 5 anos. É água salgar no momento certo, né? A previsão é capturar até maio cerca de 5.000 toneladas de camarão. 20% a mais do que no ano passado. Com mais camarão na Lagoa dos Patos, o preço do quilo fica ainda mais acessível, fazendo os gaúchos adaptarem o cardápio. No Rio Grande do Sul, o quilo do camarão com casca é vendido a R$ 13,00. Sem casca, sai por R$ 30. Em média, R$ 10,00 mais barato do que no ano passado. Mais em conta até do que cortes nobres para o churrasco, como a picanha, que custa cerca de R$ 70,00 nos açougues gaúchos. Por isso, o camarão, que antes ficava fora da lista de compras, este ano é uma alternativa. Um risoto, às vezes um camarão frito, a milanesa, e ele tá graúdo, tá bom para fazer frito. Movimentando o camarão sempre tem algum dinheiro a mais no comércio, né? Voluntários fizeram mais um mutirão de limpeza na orla de Florianópolis neste fim de semana. Desde 2014, 120 toneladas de lixo foram retiradas das praias e dos costões. E olha só, as pessoas jogam de tudo, todo tipo de lixo na natureza. A Andréia ficou espantada com a quantidade de lixo que encontrou na área de vegetação da Praia do Campeche, em Florianópolis. É uma sensação de tristeza, de ver que as pessoas não cuidam do próprio lugar que vive. E eles recolhem cada coisa
Manela, eu não sei que peixe e caranguejo que precisa disso aqui para sobreviver, né? O projeto Limpeza dos Mares mobiliza centenas de voluntários dispostos a recolher a sujeira e mudar a nossa relação com o lixo. O Henrique e o Lucas estão aprendendo desde pequenos e na prática. A gente gosta sempre de incentivá-los, né, a ter essa consciência ambiental. Na etapa deste fim de semana, os voluntários limparam a Praia do Campeche e também a Ilha do Campeche, patrimônio arqueológico e paisagístico nacional. A Marinha veio ajudar. Foram mais 2,5 toneladas de lixo. As prefeituras dão destino certo ao material recolhido. O plástico vira utensílios de cozinha que ajudam a financiar novos mutirões. Infelizmente, eles ainda são necessários. O Lollapalooza terminou neste domingo com uma homenagem a Taylor Hawkins, que morreu na véspera do show da Foo Fighters. O espetáculo foi cancelado e os fãs que estavam ansiosos, agora levaram para casa uma lembrança desse baterista, desse músico que era apaixonado pela música. No último dia de festival, teve um festival de gente vestindo camisas do Foo Fighters, uma forma de homenagear a banda que iria fechar o Lollapalooza. O show foi cancelado depois da morte do baterista Taylor Hawkins, uma notícia que deixou a Tati e o Douglas sem chão. Os dois estavam ansiosos pelo Lollapalooza em São Paulo, porque seria o 6º show do Foo Fighters que veriam juntos. É alguém que a gente admira e as pessoas, a gente sofre por quem a gente admira. Os dois, aliás, já tinham conversado com o baterista em 2 ocasiões em São Paulo, em 2015 e em 2018. As memórias ficaram registradas em fotos. Memória de uma pessoa apaixonada pelo que fazia. Não foram só os fãs que fizeram homenagens a Taylor Hawkins no Lollapalooza. E preparado estava mesmo o rapper Emicida. Estava pronto para uma participação durante a apresentação da banda de pop e reggae Lagoon. Eu amo fazer isso, mano. Eu vivo por essa parada e eu tô há 2 anos de castigo em casa. Eu tô com muita saudade de fazer isso aqui. Black Pumas, a banda que foi indicada em 2020 a artista revelação no Grammy, subiu ao palco. A Glória Groove conversou com a gente algumas horas antes da primeira apresentação dela. Joga a mãozinha pro alto, Quem hoje arrasta multidões, um dia já esteve ali no meio da galera. Eu vim na edição de 2017 e eu lembro de olhar aquele mar de gente, Eu tava lá atrás, sabe, assim, e pensar, imagina como deve ser cantar pra tudo isso de gente. Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater o martelo. Nossos corações aqui nesse palco vibram e mandam as melhores energias pra família do Taylor e pra família Foo Fighters. A estreia de Pantanal é hoje à noite aqui na Globo. Em Belo Horizonte, uma ação de lançamento da novela atraiu muitos curiosos. A repórter Flávia Cristine foi quem acompanhou. Quem visitou o Parque Municipal nesse domingo parou para ver o trabalho de 3 artistas mineiros. Gabriela Biga, Negro F e Fênix participaram da ação de lançamento da novela Pantanal. Com arte em grafite, recriaram um dos símbolos da fauna brasileira. Haja cor para falar de algo tão exuberante. O meu trabalho, ele busca resgatar a minha ancestralidade. E isso eu já faço continuamente dentro das minhas obras. E a conexão com a natureza, ela é totalmente intuitiva e direta. Esse trabalho, ele busca trazer também essas cores, esse movimento e, através disso, retratar as artes urbanas presentes na cidade. E o porquê não dialogar com o Pantanal, com a Amazônia, com tudo isso que a nossa natureza também nos traz de belo. Gabriela focou na força feminina, conexão direta com uma das personagens da trama. Essa questão dela mudar, de forma, sendo uma mulher e depois virar uma onça, me instigou muito a fazer uma criação focada nesse tema. Cada onça tem traços e cores diversos. Os artistas pintaram livremente na presença do público. Uma exposição que foi ganhando forma aos poucos e foi além de um convite para a estreia de logo mais. É arte conectando pessoas e propondo discussões sobre temas diversos: preservação, cultura negra e força feminina. A gente já entrou, já viu e ficou impactado.
Mais de 30 anos separam a primeira versão da que foi recriada pela Globo. As imagens prometem ser ainda mais fascinantes, porque as gravações contaram com recursos mais sofisticados, como drones e câmeras para dentro da água. Essa é a minha curiosidade. Prevê agora uma produção global, né? Então, assim, eu acho que vai ser, sim, eu estou realmente, assim, ansioso para ver justamente isso. As imagens, claro, o Pantanal já é lindo, né? Isso vai ser a coisa fundamental, eu acho, da história. Mas a trama também, a forma de fazer, né? Eu acho que tudo isso vai unir, assim, a um espetáculo. Acho que vai ser um show a novela. E a estreia de Pantanal é logo depois do Jornal Nacional. Boa noite para você e até amanhã.